Bom, vamos falar sobre Ricardo Lewandowski. Ele tomou posse ontem como ministro da Justiça, numa cerimônia de transmissão de cargo com a participação do presidente Lula. E ele afirmou, durante o discurso dele, que o crime organizado se infiltrou em órgãos públicos. Diz também que, para combater facções criminosas, é preciso inteligência. A gente tem um trechinho da fala dele. Eu vou pedir para a gente assistir esse vídeo juntos aqui e depois a gente conversa. Vamos lá. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos, especialmente naqueles ligados à segurança, e a multiplicar empresas de fachada para branquear recursos obtidos de forma ilícita. Isso lhes permite expandir a sua ação deletéria sobre territórios cada vez maiores, dificultando o seu controle por parte das autoridades estatais. Por isso, não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas, ou promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. Também não adianta dificultar a progressão do regime prisional dos detentos, do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, que constitui um importante instrumento de ressocialização. Tais medidas, se levadas a efeito, só aumentariam a tensão nos estabelecimentos prisionais e ampliariam o número de recrutados para as organizações criminosas. Samira, ele falou também, nesse discurso de ontem, sobre 3 eixos para enfrentar o desafio da segurança pública no Brasil. Ele disse que um deles, o primeiro, seria articulação e cooperação com os estados, uma coisa que o Flávio Dino já falava. Ele falou também em investimento em inteligência, um tema bastante quente, agora que a gente vem falando de ABIN paralela. E como terceiro eixo, ele fala de políticas públicas que ajudem o Brasil a mitigar o que ele chama de apartheid social. O que você achou desses 3 eixos que ele chama também como o principal desafio e meio que já o plano dele para enfrentar? Olha, Vivian, eu confesso que eu gostei do discurso do Lewandowski. Acho que está muito claro que a missão que o presidente Lula deu para ele, prioritária, é o enfrentamento ao crime organizado. Me parece que esse é o objetivo, de fato, que deveria guiar o Ministério da Justiça hoje. E é algo que, sejamos honestos, o Flávio Dino não foi capaz de estruturar. O Flávio Dino acho que teve uma gestão muito marcada por, crises na segurança pública, teve que dar resposta desde o 8 de janeiro, até os ataques nas escolas, e não conseguiu estruturar um plano, de fato, de enfrentamento ao crime organizado. E quando o Lewandowski coloca esses três eixos de trabalho, e a partir da fala dele sobre não adianta a gente fazer endurecimento penal, rever legislação, impedir progressão da pena, porque é o reconhecimento de que o crime organizado está hoje no colarinho branco, está infiltrado na elite, nos edifícios de alto padrão, não criminalizar ainda mais a periferia, como se o crime organizado tivesse nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo e de tantos outros locais do país. Então, me parece que, deixando isso muito claro já nesse discurso de posse, eu acho que é um rumo importante que pode, trazer algum tipo de efetividade para a ação do Ministério da Justiça. Samira, prazer em falar contigo, obrigado por aceitar o convite do N1. No ano passado, eu entrevistei aqui pelo ICL vários especialistas em segurança pública e essas pessoas me pontuaram algumas coisas que eu gostaria de te ouvir a respeito. Entre elas, essas pessoas me disseram o seguinte: a gente precisa repensar o nosso processo de encarceramento em massa, a gente precisa repensar o nosso processo de política antidrogas e a gente precisa repensar o artigo 144, que organiza, que discorre acerca da disposição de como é que funciona as nossas forças
policiais. A meu ver, a fala do Lewandowski vai ao encontro desses pilares que eu acabei de salientar aqui. Como é que você sente isso? Você acha que é um bom começo essa fala do Lewandowski? Existe alguma chance de que o novo ministro da Justiça vai endereçar o tema com um nível de complexidade de forma mais integral, considerando o que a pasta pede? Como é que você sente essa questão, por favor? Acho que sim, César. E acho que, enfim, os 3 pontos que você levanta, eles de fato são essenciais. Não me parece que a gente tenha espaço nessa legislatura para pensar em reformas. Então, mexer no artigo 144 é algo que demandaria reformas na área da segurança pública, que não me parece que a gente tenha, né, essa janela de oportunidade hoje, mas, de fato, acho que o sistema prisional talvez seja o eixo central. Inclusive porque, quando a gente fala de crime organizado no Brasil, a gente está falando de facções que são de base prisional, cujas lideranças estão presas e que se expandiram a partir do sistema penitenciário. Então, a gestão do sistema prisional, que também, sejamos honestos, hoje não é feita pelo Estado, né, hoje é feita pelo crime, é de fato estratégica para conseguir romper com o avanço do crime organizado, que não está apenas em território nacional, né? Tem organizações criminosas no Brasil que atuam não só em parceria com grupos criminosos da América do Sul, mas na Europa, na Ásia. Então, o desafio, ele é imenso. E aí, já pensando um pouco no que o Lewandowski sinaliza para essa área, embora ele não tenha apresentado ainda nenhuma proposta, eu acho que as figuras que ele traz para pastas estratégicas dão um tom do que ele vai fazer. Então, à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, que é o atual Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que está na sua segunda gestão como PGJ, teve um trabalho muito importante de reestruturação do GAECO, que é a unidade de enfrentamento ao crime organizado. Eu vi muita gente falando sobre ele na chave do linha dura, mas é curioso porque o Sarrubo, pelo contrário, ele sempre foi muito aberto à sociedade civil, estabeleceu mecanismos de controle da atividade policial. Então, eu não diria que ele é esse linha dura que muitos têm se dito. E à frente da Senapen, que é a Secretaria Nacional que cuida do sistema prisional, ele leva o André Garcia, que hoje está no governo do Espírito Santo, mas ele é pernambucano, promotor de justiça e que fez um ótimo trabalho também. Então são duas pessoas que têm uma visão, eu acho que muito alinhadas ao discurso do Lewandowski e que são muito competentes em sua área. Então acho que isso nos deixa um pouco otimistas.